Olá, eu sou um mero viajante e hoje irei te provar que sal é bom para que você saia dessa Matrix, pois hoje em dia virou moda falar mal de certas coisas. Não vai dar para responder tudo, senão o vídeo vai ficar absurdamente grande, mas eu vou tentar falar do principal. Lembrando, se você discorda ou tem dúvida de alguma coisa, deixa nos comentários. Existem muitas pessoas que conheci, muitas delas dizem que Sword Art Online deveria ter focado em apenas Aincrad, que é a primeira metade da primeira temporada. Ou Kirito é um personagem mal feito, ou Sal tem personagens ruins, história sem rumo, se perdeu depois de Aincrad, ou aqueles que simplesmente não gostaram desde o começo apontando que tem muitas falhas de roteiro ou defeitos. Literalmente todas as pessoas que eu questionei, literalmente todas elas só assistiram ao anime. Elas não leram o material original. É por aqui que eu irei me basear. E eu vou explicar e te mostrar o porquê é bom no material original e te explicar porque todo o anime de Sal é mal feito. Portanto, se você não gosta, talvez você não tenha culpa. É só sua opinião mesmo, ou porque você simplesmente não entendeu o que o autor quis transmitir nessa história. E isso é culpa do mau anime que o Sal tem, não é culpa sua. Eu mesmo considero a terceira temporada uma das adaptações mais mal feitas que já vi. Não apresenta a verdadeira história da maneira correta. Eu inclusive vi eu mesmo até algumas incongruências que nem faz sentido. Eu mesmo que li a própria light novel, tá ligado? É tipo do nível que tem uma cena que o cara fala uma coisa na light novel, é literalmente o oposto. Coisa de maluco. Se você leu a light novel e ainda discorda de mim, se você leu e ainda acha que Sal é genuinamente ruim, aí tu me quebra, pai. Mas você pelo menos deve entender onde a história quer chegar. Digo isso porque o anime tem muitas falhas na adaptação do original, e Sword Art Online é uma obra muito popular no mundo todo. Então há uma grande massa no ocidente, justamente porque o ocidente não consome light novel como o oriente e o Japão, que critica a série como um todo, mas por ignorância eles não sabem que muitas vezes todos os seus argumentos são na verdade refutados pela própria light novel, mas que pela incapacidade ou a má adaptação, o anime não conseguiu fazer bem o desenvolvimento do mundo e dos personagens, então é completamente justificável que você não goste do anime. Porque eu também não gosto. Bom, vamos começar. Essa é minha opinião e análise da obra Sword Art Online, com base no seu material original, a light novel. Honestamente, Sal é uma história inconsistente. Começa com potencial, mas não é incrível. Só começa no nível bom. Aincrad eu considero bom, Fire Dance também. Em suma, eu considero todos os arcos em um nível ok, mas decai um pouco a partir de GGO, que embora esse arco seja bem importante pro Kirito, todo o resto dele é meio mid. E o arco Mother's Rosario particularmente não ligo. O que faz a diferença então? A Alicization. É aqui onde Sword Art Online muda totalmente os níveis, e eu gosto de dizer que tudo em Sal antes de Alicization é construído para Alicization. É facilmente um dos melhores arcos que já consumi, se não o melhor. Mas antes de falarmos do grande clímax de Sal, quero falar sobre os pontos fortes pré-Alicization. Kayaba Akihiko, o homem que queria brincar de Deus. Kayaba é um dos melhores vilões que já vi, e o melhor antagonista dessa série. Kayaba queria brincar de Deus. Ele tinha algo como um complexo de se endeusar, ou delírio de grandeza, se assim posso dizer. Aquele diálogo dele com o Kirito e com a Asuna no final de Aincrad demonstra que houve uma clara desconstrução dele ao longo da infância que ele teve, quando ele sonhava com um castelo flutuando no céu, até passar pela sua fase de desenvolvedor, quando ele estava no projeto do Nevergear e de Sal, até chegar em Sal em si, quando ele lutou ao lado de todas aquelas pessoas que queriam com todas as forças se libertar daquele lugar. Algumas não queriam, mas o Kayaba lutava na linha de frente, onde majoritariamente esse era o desejo popular. Kirito é muito parecido com o Kayaba, que não tinha habilidade de se conectar com as pessoas e acabou procurando um outro mundo, criando outro universo para buscar essas conexões. Talvez essa seja a verdadeira razão pela qual Kirito foi escolhido pelo destino, para ser aquela que buscaria as respostas que o próprio cientista não conseguiu. Na light novel há uma metáfora do castelo flutuante de Aincrad sobre Kayaba. Ele ia lá perto todos os dias e depois de um tempo ele não conseguia mais se aproximar do castelo. Troca esse castelo pelas conexões entre as pessoas que ele tinha antes de sair de casa e começar a estudar e se destacar de todos os outros, por ser um cientista brilhante. Cara, a moto passando ali, cara, pelo amor de Deus. Cientista brilhante e acabando não tendo mais contato com o mundo real. Ele se via como um criador e visionário. Ele não era um típico vilão maldoso ou algo do tipo ganancioso e tal, mas sim alguém com uma visão distorcida da realidade. É exatamente isso que o Kirito passa na maior parte da série. Kaiba foi um ótimo vilão e até hoje é relevante na história de Sal.
sendo um dos melhores vilões mesmo. Eu admito que Sao não é bom em criar vilões no geral, mas o Kaiba já praticamente vale pra todos eles, cara. Segundo ponto positivo, essa vai ser grande, o desenvolvimento do Kirigaya Kazuto, o Kirito. Embora você possa tentar discordar do ponto anterior, esse aqui é sinceramente incontestável. Um dos melhores desenvolvimentos de personagens que já vi. Sword Art Online é uma história extremamente complexa e isso não é nem mérito nem desmérito, mas o desenvolvimento desse personagem é bem complexo por isso. No começo, o Kirito era como Kaiba, alguém usando o mundo virtual para escapar e ignorar a realidade. Meu Deus, hoje tá difícil, hein? Mas no final, o Kirito se torna algo melhor que o Kaiba. Kaiba, por um lado, abandona o mundo real pelo mundo virtual, enquanto o Kirito abraça ambos os mundos como parte de sua vida. Não só isso é parte do seu desenvolvimento, mas também o fato de que podemos dividir o personagem em duas fases. Ele é diferente antes de Aincrad e depois de Aincrad. Kirito começa como um jovem de 14 anos que se isola de sua família ao descobrir que foi adotado. Mergulha no mundo virtual para escapar dessa realidade. Esse isolamento é evidente durante o período beta de Sword Art Online, onde ele passa grande parte do tempo com Nevergear. Na fase pós-Aincrad, agora mais maduro, começa a desenvolver os seus próprios ideais, fortemente influenciado por temas de liberdade e regulamentação tecnológica. Basicamente, o cara vira um nerdão da tecnologia e discute em diálogos com um personagem como o Kikoka. Ele consegue evoluir como personagem antes de chegarmos ao clímax da série, que é Alicization, mas ele ainda tinha um longo caminho a percorrer. Mesmo em Alicization, ainda trouxe mais camadas ao personagem. Antes e durante Aincrad, encontraremos um Kirito fechado, antissocial e jogador solo, que tem muita pouca interação com os outros e parece ser uma pessoa extremamente antipática. Depois de Aincrad, conhecemos o sociável e alegre Kirito. Aí eu te pergunto, você nunca tinha notado isso? Ou você sempre achou que ele era alegre daquela forma? A resposta é não. Aquilo faz parte de como a Asuna mudou a vida do Kirito. Não só ela, mas como também as amizades que ele fez dentro de Aincrad, para superar o trauma que ele recebeu quando aquilo aconteceu com a Sati. Inclusive, essa parada da Sati é um dos pilares do desenvolvimento dele como personagem, portanto tem bastante relevância. Já quando o jogo sai, que é tipo já nos primeiros episódios, tem aquela cena dele Peter, tá ligado? Aquela mistura entre cheater e beta tester, que é o incidente na sala chefe do primeiro andar. Aquilo é o Kirito assumindo um papel de vilão para proteger os outros beta testers. Falhou o inglês agora em família, meu Deus. É aqueles cara lá que testou o beta do jogo de discriminação. Isso mostra o bom coração dele e o senso de responsabilidade que ele tem. É uma caracterização boa pro personagem. Portanto, quem falar mal dessa cena aí, pelo amor de Deus, essa é a ideia dela. Eu nem toquei na questão do título Espadachim Negro também. Vejo várias pessoas interpretando mal, como se o Kirito usasse esse título, quando na verdade ele nunca gostou nem de ouvir alguém dizendo isso. Se você ainda não notou, então eu vou dizer agora. O Kirito ser o pica das galáxias, fodão, dentro de Sao, não interessa. Por isso que você se decepcionou com relação a isso. A ideia de Sao não é ele ser esse cara, mas sim uma pessoa que está sofrendo e está lutando para superar os seus problemas. Todo esse preparo, assim como o arco das fadas, que eu considero um ótimo desenvolvimento para Sugura, irmã do Kirito, chegamos então na obra-prima da série, Alicization. Todo o desenvolvimento do Kirito atingirá o seu ápice através de uma aventura com o melhor personagem da obra inteira, que é o Eugeo, o melhor amigo do Kirito e algo que o Kirito sempre desejou ter. Alguém da sua idade que pudesse ter um grande nível de intimidade para expor suas fraquezas. Nem Clan, nem ágil, apenas Eugeo poderia ser tão próximo de Kirito. Kirito não considerava exatamente ninguém um amigo próximo além do próprio Eugeo. Você pode ficar desapontado no início devido ao jeito do Kirito tratar os amigos dele, mas foi aí que eu percebi uma coisa. Kirito é um cara com vários problemas inerentes de uma boa parte da população japonesa, que é a introversão e a incapacidade social de se relacionar com as pessoas. Agora pensa nisso. Se você é uma pessoa fechada, não significa que você odeia os outros, mas que você simplesmente não consegue romper as barreiras da sua inibição e ser capaz de realmente ser você para os outros. Não ser capaz de criar laços verdadeiros. Quando ele começou a jogar no mundo virtual, ele não conseguia nem simpatizar com ninguém, pois nunca havia feito isso antes. De uma forma bizarra,
ele era um completo bobão quando se tratava de amizade. Então, quando ele se relacionou com os outros, foi basicamente por causa da sua habilidade muito braba que ele tinha jogando jogos. Todos que se reuniam ao redor dele acabava rotulando, assumindo que ele era o cara, sempre esperando grandes coisas dele, mas ninguém nunca assumiu que ele poderia ser uma criança com problemas. E não era culpa deles, afinal. Essa era a imagem que o Kirito passava. Como ele nunca passou por uma situação dessas, ele não conseguiu realmente se abrir com todos eles, devido à sua inseguridade. Não quero dizer que o Kirito considera esses personagens como seu pseudo-amigos. Pelo contrário, ele apenas agiu assim, escondendo seus sentimentos porque não sabia como lidar com isso. A Asuna é um caso totalmente diferente, porque ela e a Yui são os pilares de sustentação da vida dele. Mas enfim, tudo que o Kirito estava procurando era um elo de conexão que ajudasse com essa questão. E Eugeo é esse elo. Vê como ele realmente é, sem suposições ou rótulos. O Eugeo ensina ele de certa forma como é um relacionamento de amizade, pura e simplesmente pura. Um amigo da sua idade, do mesmo sexo e um confidente. Todos os outros amigos dele sempre foram garotas de várias idades ou adultas, mas agora ele tinha um amigo que combinava realmente com ele. Agora me fala, você consegue se relacionar melhor com alguém da sua idade e gênero do que com pessoas que não são, certo? Eu tenho quase certeza que sim, mas se você é um pica mesmo. Kirito precisava de um parâmetro como esse para conseguir se abrir com os outros do seu círculo de amigos. Então, na verdade, ele precisa de um melhor amigo como Eugeo para conseguir ser realmente real com seus outros amigos ou pessoas queridas, como ele mesmo os definiu. É por isso que Kirito é muito parecido com o Kaiba Akihiko, mas o nosso espadachim preferiu unir a todos, salvar a todos, do que descartá-los como Kaiba fez, que no caso ele buscou criar um mundo totalmente novo. Isso foi uma reflexão e para mostrar que Kirito se importa muito com as pessoas. Ele simplesmente não consegue ser forte o suficiente para se abrir. Tudo nele é muito poser, o cara é muito hipócrita, exceto o forte sentimento de ter todos como amigos. Isso é uma ótima metáfora da vida japonesa. Essa é uma das coisas que é explorada exatamente em Alicization e que toda a obra prepara para isso. Mas tudo isso de fato está em Alicization, que é o clímax da série. Todo esse relacionamento com seu verdadeiro amigo Eugeo, a aventura deles juntos. No anime, Eugeo parecia apenas mais um personagem pra mim, mas na light novel é algo tão natural que me deu prazer e satisfação de vê-los juntos. Ele cara é incrível, cara, muito brabo mesmo. E falando em construção de mundo, Alicization é impecável. É de fato o ápice da série em qualquer aspecto. O mundo é extremamente detalhado e bem feito. Existem duas fases em Alicization, do volume 9 ao volume 14, e então do 15 ao 18. Essa primeira fase é a primeira parte de Alicization e a outra é a segunda parte. Alicization é dividida entre essas duas fases, mas para explicá-la em mais detalhes é um grande spoiler, então não farei isso. Eu particularmente gosto mais da primeira parte, especialmente do volume 14, que é a reta final da terceira temporada do anime. É o meu volume favorito da série inteira, o clímax de Alicization, o clímax de um dos melhores arcos que já li. Gostei mais dessa primeira parte porque foi uma ótima jornada. Você vai conhecendo aos poucos todo o sistema do Underworld, como esse mundo funciona, quem são esses personagens, o que eles fazem, o que os caracteriza e qual objetivo o Kirito terá com o Eugeo. Na segunda metade é mais show nem ação, mas eu prefiro aventura, sabe? Eu disse que Alicization é uma história complexa e sim, até nisso o seu auge é em Alicization. Sua maior complexidade está lá, seja na origem da palavra Alice, no projeto Alicization, na personagem Alice, entre outras coisas. Na verdade, isso é só a ponta do iceberg. O projeto Alice é algo que se desenvolve fora do Underworld, que é o mundo de Alicization. Dentro do Underworld, haverá vários outros problemas que o Kirito enfrentará, incluindo o antagonista da primeira metade do arco. E quer que eu diga mais? Eu digo sim, pois essa só vai saber me responder quem leu o material original. Alice Synthesis 30 e Alice Zurberg são e sempre foram personagens diferentes. Mas aí, você consegue me responder o porquê? Se você leu a novel, você sabe sim. Chegamos ao final desse vídeo. Eu obviamente pulei muita coisa, ainda há muitas outras críticas, mas meu Deus do céu, já tá bom já, mano. Bom, claro, essa história tem seus defeitos também, mas não é o tópico desse vídeo. Foi aí mesmo pra te provar que é uma história bem construída. Mesmo que você não goste, você talvez tenha percebido que há alguma coisa ou outra que pode te fazer refletir nessa história, que é bem elaborada e não, ela não se perdeu. Você apenas não entendeu o propósito dela. Isso que eu nem disse sobre o final de Alicization, que é onde a galera também pega no pé. A primeira
apenas mostrei no geral falando sobre o Kirito e sobre essa história. Essa obra leva um hate desnecessário no ocidente porque é moda falar mal, quando foi uma das histórias mais bem aclamadas do Japão na última década. Eu confio bastante no gosto dos japoneses. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e curtir, que eu tô precisando, velho. Valeu, até logo.